Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nesta manhã nós queremos abençoar a vida do teu servo, que trará a palavra, o ensino aos nossos corações. Deus, unge ele, unge a mente, o coração. Ó Deus querido, leva cativo ao teu trono a mente dele, e que a unção do Senhor esteja sobre ele agora, para nos ensinar aquilo que o teu Espírito quer. Ser comigo, com meus filhos, esconde também, Senhor, o meu neto, toda a nossa família, esconde na palma das tuas mãos, Senhor meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vai tudo bem com vocês? Alegres no Senhor, regozijantes com a esperança de vidas melhores, dias melhores, tempos melhores. Amém? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a ação de Deus, aonde? Na nossa vida, né? Será que Deus age na nossa vida? Sim ou não, irmãos? Será que Deus age de uma forma na nossa vida, ou é algumas coincidências que acontecem, ou Deus ele pode agir de uma maneira diretiva no nosso dia a dia, influenciando todas as coisas no nosso... É claro que pode, não é verdade? Então é isso que nós vamos estar vendo nesta manhã, algumas coisas que Deus fez na vida de alguns homens, do seu povo, e tem feito na nossa vida, no nosso dia a dia também. Eu coloquei aqui fazendo uma introdução aqui sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns elementos do Antigo Testamento, a gente faz uma relação muito direta com o Novo Testamento. Figuras e tipos lá do Antigo Testamento, às vezes nos levam lá no Novo Testamento para clarear as nossas ideias. Eu quero falar aqui algumas coisas. Por exemplo, eu coloquei que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. O que isso significa? O Antigo Testamento, ele dava uma visão não muito clara daquilo que ia acontecer na vida dos seus servos hoje. As pessoas que estavam lá no Antigo Testamento, eles não tinham a ideia do que nós aqui hoje vamos estar ou estamos passando no nosso dia a dia. Claro que não. Se você perguntasse também há 100 anos atrás, como que estaria acontecendo as coisas aqui hoje, as pessoas não entendiam nem a vida, tinha uma visão, mas às vezes uma visão não muito clara, às vezes uma visão errada. Se você perguntasse às pessoas há 50 anos atrás, se elas iam um dia falar lá no meio da selva amazônica, caminhando na selva amazônica, falando, comunicando com o mundo inteiro, em menos de 2 segundos, 1 segundo, será que as pessoas iam imaginar isso? É claro que não iam imaginar essas coisas. Podia fazer conjecturas, mas elas não estariam, a realidade não é essa. Sombra não é a realidade. Quando você está projetado no sol, não importa de que for o meio-dia, a hora que for, o meio-dia fica muito prumo, não dá sombra quase nada, né? Mas uma outra horário do dia, a sua sombra fica projetada, está ali, não, se você olhar para aquela sombra, você vai ver que é uma figura, mas essa figura não vai mostrar que é você, vai mostrar alguns detalhes, algumas nuances, que vai imaginar que é um homem, que é uma mulher, mas não vai identificar ali detalhes preciosos, pequenos e preciosos, que precisam ser notados. E coloquei também que sombra são figuras que nos mostram um pouco dos acontecimentos futuros. Preste atenção em algumas coisas aqui. Quando a gente vê nesta lição aqui, e fala de toda a história de Deus, desde o início ali,
começando ali com, não que a história começou em Abraão, mas do início do chamado de Abraão até nos dias de hoje, a Bíblia tem alguns elementos ali que são chamados de tipologia. Por exemplo, o Egito, quando nós falamos no Egito, o que nos vem hoje se a gente fizer uma comparação? O Egito está sendo comparado com o quê? Com o mundo. Diga, o Egito comparado ao mundo. Israel é comparado com o quê? Com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O deserto está relacionado com o quê? Se a gente fizer o deserto está relacionado com o quê? Provação, tribulação. E também fala de quê? Fala da nossa caminhada aqui nesta terra, porque nós estamos aqui caminhando, né? Nós não somos desse lugar, nós não pretendemos ficar aqui, nós queremos ir para onde? Para o céu, né? E Canaã é o quê? É representada pelo quê? Então Canaã é a terra prometida, que é o céu que Deus nos prometeu. Vamos mais. Antigo e Novo Testamento. Eu achei uma figura ali que eu achei interessante. Como sombras. Olha ali, do meu lado esquerdo, aqui do seu lado esquerdo também. Do lado esquerdo tem uma senhora e do lado direito tem um senhor. Do lado esquerdo tem uma senhora saindo e do meu lado direito tem um senhor saindo. Não é verdade? Aquilo lá, essas figuras desses dois homens, elas estão, se o sol tivesse, é como se o sol estivesse batendo neles e projetando uma sombra, uma figura. Só que esta sombra, aqui é um senhor de 80 anos, né? Sei lá, um senhor de 80, 90 anos de idade, ali uma senhora também de 80 anos, 90. E a sombra que está projetando aqui é um jovem, né, dançando. Ali uma jovem, aonde que está a figura dela? Uma jovem bailando, dançando, alegres ali. O que isto fala? Que o Antigo Testamento exatamente só deu esses moldes. O Antigo Testamento saiu e deu lugar ao quê? Ao Novo Testamento. E um dia também o Novo Testamento vai fechar, vai encerrar ali, nós todos vamos estar encerrando a nossa vida, morando eternamente com Deus. As palavras aqui escritas, elas serviram para a nossa vida, vão servir para a nossa vida, vão continuar para nossos filhos, netos, bisnetos, para todas, mas um dia o que importa é que nós estaremos morando eternamente com Deus. Às vezes você nunca viu, às vezes você não sabe como que foi, como que aconteceu. Eu não vou fazer estudo sobre isso aqui, porque tanto que não é isso agora. E não está dando bem para notar ali também. Entendendo o Êxodo. Número 1. Abraão e o seu pai saem aqui de um lugar chamado Ur dos Caldeus. Um lugar que ficava aproximadamente no sul da Babilônia, uns 100 e poucos quilômetros ao sul da Babilônia. Seu pai, um dia o pai de Abraão pega Abraão ali, pega a família ali, dá um desejo de sair do coração, saem daquele lugar. Eles começam lá em Gênesis 11, 31, vai falar disso. Eles caminham ali e eles vão para um lugar chamado Harã, que está escrito lá no número 2. Deus chama Abraão ali. Eles vão para um lugar chamado Harã. Preste atenção. Eles caminharam ali muitos quilômetros ali. Talvez ali vai ter uns 500 quilômetros, 600 quilômetros de distância. Eles chegando em Harã, a Bíblia diz que eles habitaram ali em Harã. Mas aconteceu um fato inédito. Naquele lugar ali, o pai de Abraão morre. O pai de Abraão morre e falece ali naquele local. Ou seja, eles estavam caminhando com as suas famílias, suas casas, e o cabeça morre. Imagina o coração daquela família que ficou. Imagina o coração de Abraão que ficou também ali. Aí que então entra, lá em Gênesis 12, é que entra então no meio daquele caos familiar, daquela dúvida familiar.
naquela incerteza, saímos de um lugar conhecido, saímos de um lugar onde nós tínhamos as coisas, caminhamos com o meu pai, e chega aqui nesse lugar, meu pai morre, e a gente fica aqui sem saber o que fazer. E aí entra Gênesis 12, no verso 1, então aonde Deus chama agora diretivamente a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo aqui. Então lá não foi simplesmente aqui, mas estavam habitando lá em Harã, quando Deus então chama Abraão para fazer aquela jornada. Depois no 3, lá no 3, Abraão então chega lá na terra de Canaã, toda aquela terra ali do lado esquerdo, e depois eles caminham, os seus descendentes de Abraão migram, vão para o Egito, mais para frente um pouco, você vai notar. No outro mapa, no 5, agora começa aquilo que a gente vai estar entrando e falando. No 5, séculos depois, Moisés conduz o povo para Canaã. Olha ali onde que estava, que lugar que é aquele verdinho ali? Aonde que o povo estava? Aonde que é aquele verdinho ali, número 5? Está vendo nada não? Está verde, irmão, verde escuro. Só para a gente saber, tem quantos aqui que tem mais de um ano que não fazem exame faz exame aí com oculista, e nem que seja lá no camelô, pega aquele óculos assim, põe um menor, mas tem muita gente, é verde aquilo lá, irmãos, verde escuro. Diga: pela fé, eu estou vendo um verde escuro ali, né? Verde escuro. Ali, aquele verde escuro ali, a parte do Egito. Ali naquele verde escuro, todo ali aonde que o povo de Deus ali morava. Ou seja, aquilo era a confluência de todos os rios ali. Os rios era a parte mais nobre, a parte mais importante, a parte mais produtiva que existia no Egito. E Moisés pega o povo dali então e vai atravessar e vai fazer aquela peregrinação toda. No 6, Moisés e o povo atravessam o Mar Vermelho, ali mais ou menos aquele lugar ali, segundo alguns estudiosos. No 7, interessante aqui, Moisés e com o povo, depois não está falando mais, era para eles terem saído dali talvez e fossem retos, chegar ali em Canaã. A jornada era bem menor, mas Deus faz com que eles caminhem todo isso aqui, saia aqui, atravessa o mar, vem aqui para o final aqui da Arábia, vem para um bocado de lugar, e aqui no Sinai, Moisés então recebe as leis, ali no Sinai, e aqui no 8, eles ficam fazendo essa peregrinação aqui no deserto, aqui, e muitos deles, a sua grande maioria, perecem no deserto. Eu coloquei também esse mapa aqui, para você entender a saída do povo lá do Egito. Olha lá, eles saíram lá do povo, da terra de Gósen, lá no Egito. Eles saem, atravessam aqui o Mar Vermelho, vem aqui por tudo que está na Bíblia que você entende, águas de Mara, de Elim, deserto de Sim, e vão a Refdim aqui, você vai entendendo, aqui no deserto, aqui no Sinai, onde que Moisés vai para o monte, ali recebe, e eles começam a fazer esta caminhada, vão aqui, ficam caminhando aqui no deserto, aqui por longos anos, e até que eles saem aqui, vão lá para o Rio Jordão, e aí que entra Josué. Moisés aqui já morreu, e a partir daí começa a história com Josué. Vamos entrar na nossa lição então. A trajetória pelo deserto. Para que serviu o deserto e serve o deserto? Para que serviu o deserto para o povo naquela época ali? Eles não eram para ter saído, naquele mapa que nós colocamos ali, saído do Egito. Se eles caminhassem em linha reta, eles andariam mais ou menos 100 e poucos quilômetros e chegariam em Canaã. Andariam poucos dias e chegariam lá em Canaã. Mas eles não chegaram. Olha na sua revista,
na sua revista, e abra ela na sua revista, só para nós entendermos, na lição de número 5, onde que está no texto bíblico básico. Diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus, olha, que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. O que Deus, o povo saiu da escravidão, eles não estavam acostumados com lutas, com guerra, com dificuldades, com nada. Eles estavam acostumados a servir, a serem escravos, a fazer o mandato das pessoas, não estavam adestrados na guerra. Primeira coisa que Deus fez, não foi a última, o motivo que eles ficaram no deserto. Eles ficaram no deserto primeiramente porque Deus não queria que eles morressem ali pelos seus inimigos. Por quê? Deus fez o quê? Separou esse povo. Preste atenção numa coisa, irmãos. Deus inicialmente não quis que eles combatessem os inimigos frontalmente, porque Deus saberia que quando eles começassem o combate, muitos deles, como não sabiam guerrear, não sabiam nada, iam se arrepender vendo a dificuldade, vendo a luta, vendo as coisas que não eram fáceis. A primeira coisa que normalmente nós fazemos quando acontece uma dificuldade dessa grande, é fazer o quê? Retrocede, né? Ah, nada, sabe, não é tão ruim assim, o Egito não era tão ruim assim, não. Lá no Egito a gente tinha, lá na frente você vai ver, lá no Egito nós tínhamos comida boa, tinha uns negocinhos gostosos, tinha alho que a gente gostava, comia cru, cebola, né, para temperar as carnes, era bom demais, não era tão ruim assim não. Aí Deus fez o que com eles? Não deixou com que eles caminhassem, fazendo essa guerra com os filisteus, frontalmente. Por quê? Deus precisaria ensiná-los, porque Deus sabia que a guerra que Deus queria que eles enfrentassem não era aquela guerra ali. A guerra que não era a guerra no meio da caminhada, não era a guerra no início da caminhada. Aquela guerra ali não precisava passar por ela. Deus sabia que lá quando eles fossem conquistar a terra, lá do outro lado, sim, é que eles teriam que fazer esta terra, eles teriam que estar adestrados para fazer essa luta e passar por essa luta, por esse momento. Por isso que Deus os tira agora e faz eles caminhar pelo deserto ali durante vários e vários anos. Eu coloquei aqui 1 Coríntios 10, que nos dá uma ideia para que serviu e serve o deserto. Paulo fica comparando essa geração com a geração antiga. Ele diz assim: ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma comida, da mesma comida espiritual, e beberam todos. Qual que é a palavra que está ficando aqui, sobressaindo mais aqui? Não é a palavra todos? Ou seja, a experiência não foi com algumas pessoas, a experiência foi com uma comunidade toda, foi com uma nação inteira. Não ficou uma pessoa sem que passasse pela experiência, pudesse estar tirando aproveitamento dessa experiência. Mas olha só, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era quem? Cristo. 10, 5, 6 diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles, o que? Cobiçaram. Paulo está dizendo aqui, que da mesma maneira, como aquela geração teve as mesmas oportunidades e falharam, ficaram no deserto, Deus deixou eles lá no deserto mortos, a maioria deles. Paulo está dizendo assim: olha, cuidado,
porque vocês estão tendo as mesmas experiências aqui também com Deus, e vocês estão exatamente não valorizando e não fazendo na sua vida, tomando aquilo lá como algo que pode tirar das próximas coisas. Vocês estão caindo nos mesmos erros. Ele diz assim: estas coisas nos foram feitas de que maneira? Em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Deixa eu passar para frente aqui um pouco. Nessa trajetória do deserto, ali também vocês não estão enxergando, né, direito, pelo jeito. É porque é deserto, vocês não entendem também, né? Deserto a gente não enxerga as coisas muito claro. Né, pastor Zé Marcos? Deserto é deserto, vocês querem o que também, né? Aquilo lá é um deserto. Aqui ele coloca, o escritor coloca algumas coisas concernentes ao deserto. O que é deserto? Deserto da nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada. Nós estamos passando, nós não falamos que o deserto é símbolo da nossa caminhada aqui por esse mundo. Então, deserto tem algumas coisas básicas que nos levam a meditar, a pensar. Primeira coisa, deserto é lugar árido. Árido é o que isso significa? Aridez é tudo que você planta, a maioria você não colhe. Tudo que você tenta em fazer investimento ali, normalmente você não tem retorno. Aridez fala de sobrevivência, a dificuldade da sobrevivência no deserto. Tudo que a gente às vezes sonha, às vezes nós não conseguimos realizar. Às vezes, quantas vezes aqui nesse mundo, nessa terra que você está aqui hoje vivendo, quantas vezes, às vezes você tem feito, tem sonhado, tem praticado, tem planejado, tem plantado, às vezes tem semeado, e às vezes você não tem colhido. Mas o que é? O que isso significa? Significa que às vezes Deus tem coisas muito melhores para você, e você está semeando em lugar que você não deve semear. Você está plantando coisas no lugar que você não deve plantar. Você está investindo em lugares que você não deveria estar investindo. Isso sim. Segunda coisa, deserto é 1.2 aí, é um lugar de contraste. O que é um lugar de contraste? Frio, calor, distâncias, sem rumo, sem destino, sem orientação. Se você não encontrar uma pessoa que conhece o deserto, você não sai do deserto. Se você não tiver firme ali, você olhando, porque os passos de uma pessoa no deserto, eu vou seguir isso aqui, mas apagam rapidamente, vem os ventos, vem a areia, leva tudo embora. No deserto as pessoas não têm orientação, elas ficam desorientadas ali no deserto, e somente alguém que saiba, que tenha conhecimento, tenha vivência, que conhece profundamente, tem a capacidade de entrar no deserto e sair do outro lado do deserto. E somente quem pode fazer isso hoje para a nossa vida no deserto espiritual. Quantas vidas, né? Altos e baixos, lugar de contrastes. Quanto tempo às vezes nós temos ficado aqui nesse mundo, nesta terra, no nosso dia a dia. Uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos lá embaixo. Uma hora estamos tão alegres, outra hora estamos tão tristes. Uma hora estamos regozijantes, outra hora estamos blasfemando ou murmurando, fazendo coisas ruins. O que é isso? É deserto. Mas se nós não nos apegarmos, se nós não voltarmos os nossos olhos espirituais para aquele que nos conduz, colocarmos a nossa mão, pegarmos na mão do nosso Deus, do nosso Senhor, tirarmos os nossos olhos dos obstáculos, da dificuldade, das intempéries todas ruins, da noite muito fria, do dia muito quente, nós não vamos conseguir, irmãos, sair. Nós temos que ter confiança e saber que Deus tem agido na nossa vida. Nós temos que ter confiança e saber que nós podemos, o deserto parece que está longo, está caminhando longo, mas se nós estivermos com o Senhor segurado nas nossas mãos, nós podemos ter certeza de uma coisa: Ele vai sair conosco do outro lado, e nós estaremos cantando os cânticos de vitória na nossa vida, cânticos espirituais, no nome de Jesus Cristo.
Deserto também é lugar de 1.3, é lugar de mesmice. O que é lugar de mesmice? Lá não tem grandes coisas, lá não tem coisas para você ficar vendo, lá não tem coisas para você, não, eu estou cansado dessa paisagem aqui agora, eu vou mudar. Não, lá não tem essas vontades, esses desejos para serem executados. Isso fala de quê? Da mesmice. Fala que nós estamos passando nesta vida e as pessoas elas não têm procurado ter no seu dia a dia e buscar em Deus a paciência necessária, a fé necessária, a esperança necessária para que elas possam sair do outro lado. Elas começam a ver a mesmice e a primeira coisa que elas pensam, elas tiram o foco disso, desvirtuam o foco destas coisas e começam a colocar o seu foco tentando fazer coisas diferenciadas. Quantas pessoas têm tirado o foco disso e elas estão vendo a mesmice? Eu vou fazer o seguinte, a minha vida está muito ruim, está muito chata, não está acontecendo nada na minha vida diferente, não tem acontecido nada que me traz arrepio mais, não tem nada que no meu dia a dia que faz com que eu possa pular, saltar diante na presença de Deus. Está tudo igual, está tudo natural, eu já me acostumei, tem não sei quantos anos, parece que não acontece nada de diferente. Vou na igreja, volto na igreja, faço campanha, não faço campanha, e o trem parece que está do mesmo jeito. Também acomodação, a pastora Mariseta está lembrando aqui, acomodação também traz mesmice. Aí as pessoas tentam mudar isso. Eu vou trocar aí os olhos ficam fixos nas coisas daqui. Eu vou trocar de carro. Quando eu conseguir comprar o meu carro novo, eu vou comprar um carro bonito. Porque assim que eu comprar um carro bonito, eu tenho certeza que a minha vida vai ficar muito melhor. Vai ficar uma vida muito mais saudável, alegre. Eu vou trocar a minha casa, vou sair lá do negócio, vou comprar uma casa num condomínio fechado, legal, vou construir uma casona aí, e a partir do momento que eu chamar os amigos para inaugurar a minha casa, a minha vida vai mudar. Vai ser uma vida de alegria, vai ser uma vida de felicidade, e vai tudo dar certo. O meu casamento está tão ruim, está tão chato, depois de tantos anos. Eu acho que é cada um para o seu lado, a minha esposa vai para lá, eu vou para cá, eu vou arrumar uma outra aqui, vou começar coisa nova, eu estou precisando de emoções novas, então vou trocar a minha esposa, e que depois que eu casar com a outra, eu vou ter uma vida boa, uma vida alegre, uma vida tranquila, e vai ser tudo bom. Quanto engano, irmãos, quanto engano. Enquanto nossos olhos estiverem colocados nestas coisas terrenas, enquanto nossos olhos ficarem fixos, pensando que deserto é a solução da nossa vida, pensando que as coisas que estão aqui é solução para a nossa vida, nós nunca chegaremos às coisas que Deus tem preparado para nós. Nós podemos ler na Bíblia todos os dias que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem preparado o melhor para nós, que Deus tem escondido os melhores, que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam e o temem. Nós podemos fazer tantas coisas, mas se nós não acreditarmos que Deus vai fazer isso na minha vida, e eu não viver por isso, e não colocar isso no meu coração, eu vou trocar de carro, vou trocar de casa, vou trocar de mulher, vou trocar de tanta coisa, e o vazio existencial vai continuar do mesmo jeitinho dentro de mim. O que o povo está falando de mesmice, o deserto falando dessa mesmice, fala que nós não devemos viver uma vida assim como as pessoas normais, comuns desse mundo vivem, mas que nós fomos chamados para viver uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, de alegria, de gozo. Passamos por dificuldades sim, mas nós vamos sair das dificuldades, e do outro lado é que nós vamos cantar os cânticos das nossas vitórias. Lugar de morte, né? Eu falei aqui no 1.4 aqui, no deserto você não vê as pessoas caminhando, pessoas morrendo, pessoas ficando pelo caminho,
na vida, às vezes na nossa vida espiritual. Nós estávamos esses dias falando, né, quantas pessoas da nossa juventude, eu fiquei feliz demais da conta esses dias, no dia do meu aniversário, me ligou um amigo desde a juventude, 18 anos, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar na Tele Goiás. Nós tínhamos uma turma tão boa, tão gostosa, que vivenciávamos, caminhávamos, saíamos 3, 4, 5 casais, viajávamos, passeávamos juntos, saíamos todos com criança. Murilo era bebezinho de colocar no bercinho, e nós saíamos daqui, né? Andávamos para as praias, para Caldas, para os lugares, para Aruanã, e daí para frente. Essa semana ele me ligou e falou, que ele ligou para mim, eu reconheci a voz dele. A hora que ele ligou, eu falei, negão, você está sumido, hein, rapaz? Saudade de você. Aí nós fomos ver o quão bom que às vezes as amizades, as coisas boas, mas uma coisa nós não devemos nos esquecer, uma coisa nós não devemos nunca nos esquecer. Deus tem nos chamado para que os nossos olhos fiquem lá na frente, à frente. Deus nunca nos chamou, independente das coisas boas que aconteceram na sua vida, Deus nunca te chamou para você começar uma caminhada e você parar no meio desta caminhada, retroceder e achar que o que estava bom é o que ficou lá atrás. O que está bom e o que será bom é aquilo que Deus tem prometido para mim e para você. É isso. Vivemos desta maneira. Eu falei, rapaz, você precisa ir na igreja. Ele falou, eu vou, mas eu sei, ele é político. Ele é o vereador Luiz Teófilo Rosa. Eu falei, negão, vou te levar lá na igreja. Eu vou, pai, vou lá, Vilela, vou lá tranquilo. Rapaz, mas você vai lá, mas vai ficar sentadinho, quietinho. Tu não vai falar nada lá não. Você vai lá para ouvir a palavra de Deus. Mas eu fiquei muito feliz por ter lembrado do meu aniversário, de ter ligado para mim, e a gente lembrar como foi bom. Mas no nome de Jesus Cristo, eu sei que Deus tem para mim, tem para Ele, tem para você o melhor de Deus na nossa vida, viu, amados? Para sobreviver no deserto, o deserto desta vida, no deserto do nosso dia a dia, nós precisamos de algumas coisas que eu coloquei aqui. Primeira coisa, precisamos direção de quê? De Deus. Segunda coisa que nós precisamos para caminhar nessa vida, precisamos de proteção de Deus. Terceira coisa que nós precisamos nesta vida, de quê? Sustento de Deus. Quarta coisa que nós precisamos no nosso dia a dia é milagres de Deus. Quinta coisa que nós precisamos de Deus, nesta vida aqui da parte, vem o quê? A revelação de Deus. Sexta coisa que nós precisamos é vitórias com Deus. E a última coisa que seria, se nós colocassem prioridades, seria a prioridade de vida nossa, seria o quê? Salvação de Deus. Note, para você ver a importância de você andar sob os cuidados do Senhor. Note que destas 7 coisas que coloquei aqui, 7 coisas, 6 delas não dependem de mim. 6 delas dependem muito mais de Deus. Nós precisamos de direção, nós podemos ter direção, mas a direção certa é a direção de Deus. Nós podemos ser protegidos, pagarmos alguma coisa, mas a proteção maior vem da parte de quem? De Deus. A segunda vem o sustento de Deus, os milagres de Deus, a revelação de Deus. Aí sim vem vitórias que nós vamos poder alcançar, desfrutar, conquistar, testemunhar, dizer, nos alegrar, mas vitórias também o quê? Com Deus. É diferente na nossa vida.
Aquilo que nós fazemos com as nossas próprias mãos e aquilo que nós fazemos estando na vontade de Deus. Aí a vitória vai ser gostosa, vai ser boa, vai ser alegre. Oh, coisa boa! Os testemunhos vão ser tremendos, vão ser lindos, vão ser maravilhosos, vão estar cheios de unção, vai estar cheio de revelação, vai estar cheio de graça, vai estar cheio de temor, vai estar cheio de fé. As pessoas olharão para nós, verão algo diferente no meu rosto e no seu rosto, verão a presença de Deus brilhar na minha vida e na sua vida, porque as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão ver que todas aquelas coisas, direção, proteção, sustento, milagre, revelação, salvação, vitórias, está estampado na nossa vida, e as pessoas não olharão para nós, mas calados, com a boca fechada, nós testemunharemos que todas as coisas vêm dele, vêm dele, vêm dele, no nome de Jesus. Deus opera em todo o tempo. Ali agora ficou bom, é porque saiu do deserto, né? Saiu do deserto, mas agora você está vendo que está claro, estava enxergando direitinho. Dois, Deus opera em que tempo? Todo o tempo. 2.1, a direção de Deus na nossa vida, ela é vista. É vista. Quando as pessoas caminhavam pelo deserto, quando os irmãos caminhavam no deserto, todos eles viam a coluna caminhava, eles caminhavam, a coluna de dia, o sol escaldante, 30, 40, 50 graus, mas a coluna de nuvem estava sobre a multidão toda, a nuvem tampava toda a nação, a nuvem ali no céu, a nuvem andava um pouco, eles andavam e ficavam debaixo da nuvem, e durante o dia a nuvem trazia alento para eles, refresco, refrigério, e durante a noite, quando frio ia lá embaixo, 10 graus, 15 graus negativos, as pessoas agora, os inimigos da noite, né? Escorpiões, cobras e tudo que podiam estar ali com o povo de Deus, Deus então mandava ali aquela nuvem, agora já não fazia assim, né? Mas aquela nuvem se colocava, eu imagino que ela se colocava de pé ao redor daquele povo ali, e aquela luz agora como um sol, aquele calor começava a esquentar as pessoas, e aquelas pessoas viam, olhavam para aquela nuvem, todos os dias da sua vida, elas olhavam para aquela nuvem, sabiam que elas podiam dormir seguras, elas podiam dormir ali no acampamento, que a nuvem estava alumiando os caminhos, não deixava os bichos ali chegarem, o calor aquecia aquelas pessoas, eles viam na vida deles, Deus dando ali que é visto, está dizendo que é visto, o milagre de Deus na vida deles era visto, todos os dias. Mas uma coisa eu sei, uma coisa às vezes você tem experimentado, tem visto também, milagre, às vezes nós vemos os milagres, mas milagre não salva pessoa alguma, milagre não leva, pode levar à salvação, mas milagre não salva. Milagre chama a atenção, milagre te desperta, milagre te tira às vezes do enfado, milagre te faz os seus olhos abrirem. Para quê? Os milagres de Deus são para as pessoas que às vezes não conhecem, às vezes o Senhor, e são para aquelas que já conhecem, para fortalecer a sua fé. Mas o milagre que aquele povo via todos os dias, caminhava com Deus, todos os dias, mas a mesmice e o dia a dia não confiaram que Deus era capaz de levá-los aonde Ele tinha prometido, e faziam o que? Começaram então a fazer murmuração ali no deserto, da maneira como Deus não quis que eles lutassem lá no início, de maneira alguma, preservou eles, Deus agora fez com que eles ficassem no deserto durante 40 anos, a primeira coisa, Deus não os deixou entrar, porque Deus não queria que eles lutassem e morressem.
Agora não, eles começaram a murmurar e Deus não deixou que eles saíssem do deserto. Você já pensou que às vezes, em momentos da nossa vida, da minha vida e da sua, Deus faz exatamente isso na nossa vida, para que nós reconheçamos quem Ele é? Você já pensou que em algum determinado momento que nós estamos passando, que eu e você estamos passando no nosso dia, não é obra do diabo, não é obra do acaso, não é obra de coincidências, não é obra de maus negócios que você fez, não é obra de acaso em coisa alguma, em parte alguma? Você já imaginou que alguma destas coisas pode ser Deus te empurrando e te levando exatamente para o deserto, para que você possa ver, compreender, tirar as suas conclusões, e nessas conclusões o que Deus quer que você tenha, é que você tenha de joelhos dobrados, reconheça que há um Deus acima de todas as coisas, e que esse Deus pode nos conduzir de vitória em vitória na nossa vida, em nome de Jesus. A direção é vista. 2.2, a direção é percebida. 2.3, a direção ela é entendida. 2.4, a direção de Deus ela é sentida. O que é sentida? Sentida fala de sensibilidade. Nossa, sentida fala de a gente colocar e ver exatamente isso. Às vezes não tem acontecido milagre na sua vida, às vezes tem acontecido os milagres no seu dia a dia, e você não tem dado o crédito do milagre para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas você tem creditado os milagres na sua própria capacidade de gerir alguma coisa. E às vezes nós temos ficado pelo deserto. Às vezes nós temos ficado, às vezes muitos têm ficado estendidos no deserto. Às vezes muitos têm ficado parados no deserto. Às vezes o deserto tem assolado a vida de muitas pessoas. Pessoas que têm ficado no deserto por mais tempo que deveriam estar. Pessoas que às vezes têm ficado no deserto por mais tempo. Tem uns que saem do deserto somente ele acaba de sair do deserto, e morre na saída do deserto. Por quê? Quantos homens e mulheres de Deus que você às vezes tem ouvido, Deus levou, mas não era a hora. Quantos homens e mulheres de Deus você fala assim, morreu, mas agora que ia acontecer isso, assim, parece na vida dele ou dela. Por quê? Decisões na nossa vida erradas. Aqui fala que a direção de Deus deve ser sentida, percebida na nossa vida. Guiado por Deus é saber que eu estou seguro nas mãos dEle, mas às vezes eu tomo decisões na minha vida embasados pelos meus próprios desejos, pelas minhas próprias vontades, falo tudo que é Deus. Às vezes você vai aconselhar uma pessoa ou outra, fala, não, mas pastor, isso é de Deus, isso é Deus, mas a pessoa não está falando porque é Deus mesmo, ela está falando baseado naquilo que o emocional dela está pedindo, a vontade dela está pedindo, o seu desejo carnal está pedindo. Às vezes outras tomam a decisão por medo, eu vou fazer isso porque eu não dou conta mesmo, eu não consigo, então meu caminho é esse aqui mesmo. E Deus não quer dessa maneira. Deus quer que nós sejamos guiados por Ele em todo momento, ouvir a voz dEle, ser sensível à voz dEle, escutar a voz dEle e tomar todas as decisões da nossa vida baseada naquilo que Ele fizer para nós. 3, Deus sempre nos leva por caminho certo. Deus sempre leva por caminhos o quê?
Mas às vezes nós não entendemos dessa maneira, né? Quando as coisas vão bem na nossa vida, você já reparou isso? Quando tudo vai bem na nossa vida, nós falamos assim: como Deus tem me abençoado, como nós temos sido cuidados por Deus, como Deus tem sido fiel, tem sido bom. Mas as coisas estão tão boas, as coisas começam a dar errado na nossa vida, e o negócio começa a embaraçar, e o negócio você começa a sentir areia nos olhos, e o calor do deserto começa a entrar no seu corpo, e você já começa: para trás de mim, Satanás, ô trem ruim. Quando Deus chama Abraão, depois daquela triste, fatídica história de morte do seu pai, Abraão não questionou a Deus. Abraão não falou: Senhor, como é que é mesmo? Para onde que eu vou? Deus falou para ele: você vai para uma terra que eu vou te indicar. Abraão não falou: Senhor, tudo bem, eu confio demais no Senhor, mas aqui é deserto, o Senhor sabe, que tal o Senhor me arrumar um GPS aí, só para não, né? Bota um GPSzinho aqui comigo, só para mim não ter, né? Sei lá, com a hora, né? Acontece alguma coisa, e eu estou com o GPS aqui na minha mão e não vai dar problema. Abraão não fez assim, Abraão não fez desta maneira. A Bíblia diz que Deus chama ele, convoca ele, faz um desafio a ele. Desafio que não nas mesmas proporções, mas desafios que nós somos chamados por Deus todos os dias da nossa vida. Quanto nós somos desafiados por Deus a abandonar as nossas armas, a abandonar o que nós somos, a abandonar o que nós pensamos, em prol daquilo que às vezes você escuta uma palavra de Deus e ouve uma palavra de Deus na sua vida, e você confia e anda por aquela palavra, e confia naquela palavra. Nem sempre nós entendemos o que? Os caminhos. 3.2, caminhos fora da nossa imaginação. Os israelitas ali, na vida deles, no dia a dia deles, eles não entendiam. Parece que eles saíram da luta, saíram lá do Egito, mas lá no meio da caminhada parece que os problemas não acabavam nunca. Era fome, era sede, era luta, era guerra, era inveja, era intriga, era luta uns contra os outros, era murmuração, e o problema parece que não acabava nunca. Caminhos fora da nossa imaginação. Você já reparou que às vezes nós passamos por essas mesmas coisas? Pensamos, rodeamos, saímos do Egito, mas parece que os problemas não acabam, e não acabam. Problema não pode acabar. Se problema acabar, nós não vamos depender de Deus, porque Deus é quem que resolve os nossos problemas com maior fluidez. Se acabar os problemas, irmãos, como que nós vamos dar testemunhos? Se acabar as dificuldades, como é que eu vou dizer que Deus tem feito alguma coisa por mim e por você? Se tirar as lutas da nossa vida, como que nós vamos poder? Deus é sábio. Deus é sábio. No momento que o seu tupetinho vai começar a crescer, a primeira coisa que Deus faz é abaixar. Quando o seu tupete, o seu nariz levanta, Deus abaixa. Deus só fica de olho. Está levantando, o tupetinho cresceu, olha lá, olha o cabelinho dele, como é que está, o narizinho como cresceu, e levantou para cima. E Deus vai abaixando, e pega o tapete, e põe a mãozinha lá na beirinha do tapete, e só fica de olho. E o fulano lá vai: porque eu sou, porque eu vou, porque eu tenho, porque eu quero, porque eu faço, porque comigo é assim, e porque comigo é acolá. E Deus só está olhando. Uma hora que ele menos espera, Deus fala: está na hora de eu ensinar ele. Ele não está aprendendo, parece que até agora não aprendeu nada. Deus pega a beirinha do tapete e faz assim, tchá, só dá um puxadinho, ele levanta, cai com as costas lá no chão, de boca no chão, com os dentinhos tudo quebrado, o narizinho grande, irmão,
sai do lado, tem que fazer cirurgia plástica. Oh, Deus, tadinho, vou cuidar dele. Aí começa tudo de novo. Vamos aprender, vem cá, me dá a mão. Caminhar é assim, dá a mãozinha, vem cá, passinho, sim. Está aprendendo? Aí o cara começa a levantar de novo. É assim na nossa vida. Deus nunca vai nos deixar isento de problemas, mas Deus vai estar sempre nos ensinando no caminho, no caminhar, no dia a dia, no meio do deserto. Deus vai estar conosco. Amém, amados? Amém. Caminho de Deus é sempre o quê? Reto. Senhor, por que eu não estou no meio do oásis? Senhor, por que deserto? Por que não oásis? Senhor, oásis é tão bom, olha, palmeira. Vamos fazer as contas aqui. Palmeira, água, sombra, água fresca. Senhor, deserto é tão esquisito, é sol causticante, é bicho, é ruim, não tem água, não tem nada, não planta, não colhe, não tem esperança. Como é que é isso? O caminho de Deus é sempre reto. Tem um ditado aí que fala que todo caminho leva para Roma, né? Pode até levar, mas nem todo caminho chega a Roma. Pode até... Só Deus é que tem os melhores caminhos para nós, irmãos. Não importa o lugar que nós passarmos, se Ele passar conosco, o caminho dele é perfeito para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Número 4, contando com o sustento divino. 4.1, nós somos protegidos de quê? Do mal. Quando Jesus estava próximo de ascender aos céus, ir para o Pai, Ele trouxe algumas palavras que nos traz alegria e revelação exatamente nestas coisas. Ele disse assim, primeira coisa, todo o poder é o quê? Me é dado aonde? No céu e na terra, nos céus e na terra, ponto. Mas por que Jesus ia querer tanto poder? Para que poder tanto no céu e poder na terra? Ele falou que todo o poder me é dado nos céus e aonde? Na terra. Agora, depois de fazer esta revelação aos seus discípulos, Ele diz assim para os discípulos: ide, fazei discípulos em todo o mundo, em todas as nações, batizando-as, ensinando-as e fazendo com que elas acreditem no reino dos céus. Ponto. Os discípulos falaram: nós não damos conta, isso é impossível, o poder está com o Senhor, todo o poder é do Senhor, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos pequenininho. O Senhor mesmo acabou de falar que o Senhor, não se esqueça, é que todo o poder está contigo, não com a gente. O senhor esqueceu? A gente não dá conta de fazer isso. Somos protegidos do mal. Aonde nós fizermos a obra de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, Deus vai nos sustentar de todo o mal. Amém, amados? Jesus, então, vendo essa desorientação dos discípulos, falando para ele estas coisas, Jesus disse assim, finalizando, últimas palavras de Jesus, ele disse assim, lá no capítulo de Mateus, disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus. Você não pode dar um glória a Deus por isso não, irmãos. Eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, Deus, irmãos, Ele vai estar conosco na coisa ruim, Ele vai estar com a gente nas coisas boas. Ele não está falando, não falou para os discípulos naquele momento, e não está falando para nós, que nós não ficaríamos sem necessidade e dificuldade. Ele não falou: vocês, eis que daqui para frente, vocês não, você é crente agora, eis que eu te digo, daqui para frente, você não vai ter dificuldade alguma. É assim que Jesus falou? Não.
Jesus falou o que? Você pode ter dificuldade, mas no meio da dificuldade, ainda assim, eu estarei com você em todo o tempo. É isso que Jesus falou. Quando você vê que a dificuldade está grande, está tremenda, você não está dando conta, você olha para o lado, ou simplesmente dá um pulinho para ver se você não está nos braços do Pai sendo carregado, porque às vezes nós olhamos para o lado, parece que não está, parece que Jesus não está, mas se a gente dá uma sacudidinha assim, a gente vai ver que a gente vai estar nos braços dele, caminhando, ele segurando a gente nos braços, para nos colocar fora da dificuldade daí determinado tempo. 4.2, Deus também nos oferece sustento. Tá. 4.3, nada impede a ação divina. Nada impede, nada nem ninguém, mas não tem capeta, não tem demônio, não tem ninguém que pode impedir a ação de Deus na minha vida e na sua vida. Se você orar, se você clamar, se você buscar, se você fizer a vontade de Deus, a palavra de Deus, não tem nada. Você pode dizer: Deus, eu estou de acordo com a tua palavra, e a tua palavra me diz assim, assim e assim, e eu serei vitorioso e vencedor nessa área. 5, vivenciando os milagres. 4 milagres, 4 tipos de milagre. Espantoso. Espantoso é quando você abre os olhos assim, regala os olhos, sabe? Incomum é que você não é acostumado a ver. Inédito é que você nunca viu na sua vida. Inexplicável é que as pessoas falam: mas isso aqui é milagre, não é milagre? O que é isso aqui? Às vezes as pessoas vão falar. 5.1, Deus revela coisas ocultas. Lá em Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Ou seja, Deus, aquele que está em sintonia com Deus, Deus nunca faz nada sem falar aos seus profetas. Se você é profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, você vai ouvir a voz de Deus, vai mudar, vai orar, vai jejuar, vai buscar a direção de Deus. Deus nunca vai te deixar as coisas acontecer e você pensar: nossa, não sabia que isso ia acontecer. Ele vai te dar uma direção, ou ele vai te pôr do dia a dia assim, passando pela dificuldade pequena, média, grande, até você entender. Depois te tira da grande e te põe de novo com cabeça, te põe de novo para levantar e ficar firme. 5.2, contando as vitórias. Quantos gostam de contar a vitória aqui? Você gosta de contar a vitória? Quantos já deu testemunho? Pastor, eu quero dar um testemunho. Qual testemunho você quer dar? Pastor, estava ontem, estava fulano assim, eu estava cheio de dinheiro, quebrei. Eu estava cheio de saúde, fiquei ruim. Eu comprei um negócio novo, não deu certo, estragou. Eu fiz assim, estava tão alegre e aconteceu alguma coisa que me trouxe tristeza, angústia. Isso é testemunho, irmão? Você contaria testemunho assim? Eu não sei o que fazer mais da vida, pensando agora em me matar. Deixa eu testemunhar, pastor, porque já falou isso, já pensou isso? Não. Contar vitória. Vitória começa às vezes com luta, começa com dificuldade, mas no final chega no ápice, aonde é o momento que você glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Contando as vitórias. No caminho da salvação, Deus, primeira coisa, nos livra do Egito, lá nos sustenta, lá no meio do deserto, e nos coloca lá na terra de Canaã, na terra da promessa da nossa vida. Vamos ficar de pé. Conclusão. Preste atenção. Conclusão. A ação de Deus em nossa vida. Primeiro, não devemos desistir. Fiquemos firmes, pois em todo tempo podemos contar com a direção de Deus, com sua proteção, seu sustento, com os milagres, com a revelação, com as vitórias e com a salvação, por meio da qual herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus.
que isso possa acontecer na minha vida, na sua vida, em todo tempo, em todo dia, em todo momento, e que a gente possa sempre glorificar e exaltar a Deus, sabendo que Ele nunca nos esquece de nós, nunca fica com a sua mão, com o seu braço encolhido, mas sempre aonde nós estivermos, a mão do Senhor está sempre nos guardando, sempre nos guiando, sempre trazendo coisas boas, refrigério para a nossa alma. Levante a sua mão assim para o alto, vamos orar a Deus, agradecer a Deus porque Ele tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem enchido a nossa vida de esperança, tem nos feito caminhar de cabeça erguida, tem nos dado sustento, provisão, milagre, salvação na nossa vida. Amado Deus, nós te louvamos, Tu és bom, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. O Senhor é o Deus da nossa esperança, o Senhor é o Deus que é capaz de nos tirar do Egito, o Senhor é o Deus que é capaz de nos dar o sustento no meio do deserto, o Senhor é o Deus que é capaz de nos dar como herança a Canaã, cidade eterna, desfrutar, meu Deus, da glória eterna, desfrutar das provisões eternas do Senhor na nossa vida, ó Pai. Nós te agradecemos nesta manhã por estas oportunidades que nós temos, ó Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, buscando do Senhor a direção firme e concreta, a ação do Senhor na nossa vida, Pai, no nosso dia a dia, na minha vida, na vida de cada irmão. Deus abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa as pessoas, ó Deus, abençoa os sonhos, abençoa todas as coisas que os Teus servos têm colocado diante do Senhor, ó Pai, que eles possam ter confiança, uma fé inabalável, uma fé que independente do lugar, das circunstâncias, eles possam saber que o Senhor continua sendo Deus, e que nada, nem ninguém será capaz de mudar, de tirar nenhum dos Teus planos da vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecendo, amém, amém, irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.